Escrever um artigo científico parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas hoje, a gente vai desmistificar essa jornada, transformando esse processo que parece super complexo num passo a passo bem claro. Olha que curioso. A jornada de um artigo científico não começa, de fato, com a escrita. Ela começa bem antes, com uma série de ações fundamentais que preparam o terreno para uma descoberta de verdade. Para a gente entender direitinho esse processo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, as ações essenciais de quem pesquisa. Depois, os dois caminhos possíveis, linear e circular. Aí a gente mergulha na anatomia do artigo, fala sobre a linguagem da ciência, como polir a versão final e, por fim, como o artigo vira parte de uma conversa muito maior. E pode acreditar, antes mesmo de uma única palavra ir para o papel, toda pessoa que pesquisa precisa passar por um ciclo de atividades que são, assim, a base de tudo. É um ciclo contínuo, sabe? Começa com ler muito, para entender o que já foi dito sobre o assunto. Daí vem o planejamento, a busca, as perguntas certas, e só então, depois de tudo isso, é que vem a interpretação dos dados e, finalmente, a escrita. E aqui está a grande lição dessa fase inicial. Ler. Ler muito é simplesmente inegociável. É o alicerce de qualquer boa pesquisa e, claro, de uma boa escrita. Não tem atalho. Ok, com essa base de leitura e planejamento bem sólida, a pesquisa pode tomar dois rumos principais. Vamos dar uma olhada na diferença entre eles. Para ficar fácil de entender, pensa assim. O modelo linear é como seguir uma receita de bolo. Tudo passo a passo, uma coisa depois da outra. É super comum em estudos quantitativos. Já o modelo circular, esse parece mais um trabalho de detetive. Você volta às pistas, refaz o caminho, explora ideias. É muito usado nas ciências sociais. Beleza, modelo de pesquisa escolhido. E agora? Agora a gente precisa montar o esqueleto do artigo. Existe uma estrutura, uma anatomia quase universal, que garante que o texto seja claro e lógico. A introdução funciona como se fosse o GPS de quem está lendo. É nela que se apresenta o mapa do tesouro. Qual é o problema, qual a abordagem usada e o que esperar do resto do texto. O desenvolvimento é o coração do trabalho, o filé mignon. É aqui que as evidências aparecem, a discussão teórica ganha corpo e a análise dos dados é mostrada em detalhes. E a conclusão, olha, não é só um resumão, viu? É o momento de responder a pergunta feita lá no início e, o que é mais legal, muitas vezes é onde se aponta para novas perguntas, novos caminhos que a própria pesquisa abriu. Certo, a estrutura do artigo está montada. Mas e a linguagem para preencher esse esqueleto? Aí é outra história. Escrever um artigo exige um estilo e um tom bem específicos. O segredo aqui é ter disciplina na hora de escrever. A escrita científica tem que ser impessoal, objetiva, precisa e deixar totalmente de lado aquele jeito mais casual que a gente usa no dia a dia ou nas redes sociais. Agora a gente entra na reta final, aquele polimento, sabe? São os detalhes que separam um bom rascunho de um artigo excelente, prontinho para ser enviado. E olha, não dá para relaxar agora, viu? O trabalho só termina de verdade quando os detalhes formais estão impecáveis. E isso vai desde a gramática e a pontuação até a formatação certinha de cada tabela, de cada citação na bibliografia. E, para fechar, vamos pensar no que acontece depois que o artigo está pronto. Porque o propósito dele, na verdade, está só começando. É muito comum a gente pensar que, pronto, submeti o artigo, acabou. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Aquele não é o fim da linha. Aquele artigo se torna uma contribuição, uma peça no grande quebra-cabeça do conhecimento. Ele é um convite aberto para que a comunidade acadêmica critique, analise e continue a pesquisa a partir dali. No fim das contas, o grande valor de um artigo científico está nas novas ideias que ele consegue despertar e na conversa contínua da qual ele passa a fazer parte.